Vocês já ouviram falar no efeito Barbra Streisand? É o efeito onde uma grande celebridade, ouve um rumor a seu respeito e o que ela faz? Ela acaba processando as pessoas que estão falando sobre isso. Resultado, todo mundo começa a falar sobre o assunto que você queria tanto evitar. Eu acho que é o que está acontecendo com o apresentador Marcos Mion. Supostamente, o apresentador estaria processando o ex-ator global e atual comentarista do YouTube, né, fofoqueiro do YouTube, o Bento Ribeiro. Deixa seu like nesse caralho, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Você tá do lado do Bento, você tá do lado do Marcos Mion, você quer que os dois se... Pra quem não se recorda, esse é o Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, ele foi ator da Globo, galã da Globo, e hoje em dia ele tem um canal no YouTube chamado Chapado Crítico. Ele comenta fofocas e tudo mais, e ele postou há cerca de um ano um vídeo falando de uma experiência que ele teve lá, trabalhando junto com o Marcos Mion na antiga MTV. Os dois eram VJs, naquela época eram VJs, né? Que eram apresentadores de quadros musicais ali da grade, e eles trabalharam juntos, e aí ele soltou um vídeo polêmico. Mas vamos entender, o Metrópolis fez um post comentando um pouquinho do que está acontecendo. Aparentemente, o Marcos Mion acabou processando o Bento Ribeiro por conta desse vídeo de um ano atrás, que não teve repercussão. Chocado e confuso, diz Bento Ribeiro após processo de Marcos Mion. O humorista Bento Ribeiro se pronunciou após virar alvo de uma ação movida por Marcos Mion, supostamente. O titulado Caldeirão com Mion apresentou uma queixa-crime contra o ex-colega da MTV, acusando-o de perseguição e de divulgar informações falsas a respeito sobre a relação entre os dois durante o período em que trabalharam na extinta MTV. Em um vídeo publicado no YouTube, Bento afirmou que soube da ação por meio de notícias divulgadas pela imprensa. Visivelmente abalado, o humorista disse ter ficado chocado e confuso com o processo. Aí o Bento, no canal dele, ontem ele postou esse vídeo falando a respeito desse suposto processo. Fulano está processando Chapado Crítico, eu, por calúnia, não é mesmo? E difamação. E eu não faço a mínima ideia se isso é verdade ou não. Eu simplesmente leio. Você sabe como é que são esses tabloides, né mesmo? Eles adoram publicar coisas que às vezes não são verdade, mas saiu em vários lugares e eu fiquei, né mesmo, chocado, né mesmo? Confuso também. Logo esse programa aqui, né? Sim, eu não esperava, né, que... Sei lá, porque a gente nunca teve nenhum problema aqui. Eu não esperava que o problema viesse exatamente de alguém que trabalha como humorista também, certo? E faz exatamente as mesmas coisas que a gente fazia aqui, ou faz aqui. Uma pessoa que, assim, pelo que eu vi, é uma pessoa que também brinca, não brinca? Tipo, você brinca. Eu brinco. Você brinca, mas... Essa fala do Bento foi o que as pessoas, né, entenderam que o Marcos Mion tá processando ele. Segundo o Bento, ali ele estava brincando. Acho que o Marcos Mion ficar revoltado, eu não sei se eu acredito, porque a gente vai ver o trecho em que o Bento fala sobre a relação deles ali durante o programa, que eu achei um pouquinho tenso, mas a gente tem que entender que isso já faz bastante tempo, muitos e muitos anos. Né? Aí o Bento agora ele ficou chateado porque ele é humorista, mas eu não sei se pega muito no humor. Eu acredito que o Bento tá falando justamente desse corte aqui. Na verdade, o Bento não. Eu acredito que o Marcos Mion tenha ficado chateado, putinho aí, porque o Bento, ano passado, postou esse corte aqui. Não falou que era viado, velho. A gente, inclusive, falou, o Bento não é viado. O Bento não é viado. E tá aí. Por A mais B, e se eu fosse o maior dos viados? E se eu adorasse sentar numa manjuba, é pra eu ser humilhado assim? Pela minha escolha, pela minha preferência sexual? Entendemos, né?
o Bento tinha postado esse vídeo há um ano atrás, colocando esse corte ali de uma brincadeirinha entre eles ali nos anos 2000, tipo, lá na década de 2000, que há muito tempo atrás que o filtro social era outro, né? A gente tinha uma outra visão. Na verdade, o homossexual era inviabilizado naquela época, né? Invibilizado, na verdade, naquela época. Então era bem comum as pessoas brincar de você é gay e tal. Até hoje ainda acontece, mas hoje a gente já tem uma consciência social um pouco maior e a gente sabe que assuntos como esse, levar o termo viado ou tratar da sexualidade de uma pessoa de forma pejorativa, isso afeta muito as pessoas, né? Então, o Bento tinha postado isso, aí o Marcos Mion, um ano depois, entrou na justiça contra ele, supostamente, porque o Bento afirma não ter conhecimento sobre esse assunto, sobre essa ação contra ele, mas aí a internet fica agora se levantando, né? Depois dessa repercussão. E aí, o Marcos Mion é homofóbico? Olha, eu não sei se o Marcos Mion já deu hoje em dia, né? Ele já deu algo a entender que ele é uma pessoa homofóbica. Ele pode ser uma pessoa extremamente questionável, né? Quanto ao trabalho dele, eu não tenho o que falar porque eu não consumo o trabalho dele, mas a gente precisa dar nome aos bois, sabe? Se ele for homofóbico hoje em dia, beleza. Se ele foi homofóbico naquela época, a gente precisa repreender. Ele precisa vir a público e falar: olha, foi mal, pô, errei e tá tudo certo. Agora ele tenta calar o cara pra não tocarem nesse assunto aí, que ele deve estar passando uma fase muito difícil lá na Globo. Que todo mundo sabe, né, que o Caldeirão, né, tá... Mas é isso. E esse Bento aí também, mano... Hétero é assim, né? Hétero erra tentando acertar, né? Tipo, e se fosse uma escolha, se eu tivesse escolhido, e se eu quisesse sentar numa trolha... Dois babaca. Tchau.